A família é família, né? Esse é o assunto, meus irmãos, mais profundo do ensinamento da palavra de Deus. Davi, no Salmo 127, 128, que nós vamos abordar, nos dá uma visão global da família e à luz da vontade de Deus. Tá? Você entenda que a família é a única instituição criada por Deus antes do pecado entrar na humanidade. Olha que coisa, que prioridade. O Senhor não olhou para Adão e falou assim, Adão, é bom que você não esteja só. Vou abrir uma congregação para você. Ele não falou isso. Hã? Adão, é bom que você não esteja só. Vamos começar culto lá debaixo da mangueira, da bananeira que você mora lá. Vamos abrir um culto lá. Não foi isso que Deus falou. É bom que você esteja só. Então, o Senhor preparou para ele uma adjutora. Diferente de um monte de coisas, a adjutora vem para colaborar, ajudar, ser o braço forte. E ele concedeu a isso a Adão. Então, a primeira instituição, antes de tudo, do pecado, foi o casamento. Foi a família. Ele formou ali uma família. A menor possível, que são dois. E Deus é tão misericordioso que Ele continua na palavra dele, diz assim, onde tiver dois, ou mais, mas se tiver dois, eu já estou lá. Está me entendendo? Então Ele já começou pela base. Ele começou por aquilo que Ele instituiu. Ele começou aquilo onde Ele começou a formação. Deus é presente. Tá? Em todo lar que invocar o seu nome. Tá? Agora, que prioridade Deus deu? Grandiosa. Né? Primeira situação, Ele fez uma família. Como o diabo gosta de combater o Senhor em toda situação, ele gosta de ser o contrário em toda situação, ele gosta de destruir, porque ele veio para matar, roubar e destruir, certo? As coisas, a prioridade do diabo é destruir a família. É a mesma situação de prioridade que Deus deu de bênção, a prioridade então é combater, por isso que a família é atacada. Por isso que os piores pecados, a Bíblia diz, né? Fugir da prostituição, do adultério, a traição, ele começa a destruir a família. Tudo, você pode ver, tudo. Os filhos começam a ter desavenças. Ele investe na destruição da família, em primeiro lugar. Pastor, mas não é da igreja? Meu amigo, meu irmão, minha irmã, se ele destrói a família, ele destrói a igreja. Porque a igreja é feita de famílias. Está me entendendo? Então, vai pondo isso no seu coração com a devida importância que Deus dá. Então vamos lá. Salmo 127, você me acompanha aí. Diz assim, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham as que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Primeira condição aqui, né? O salmista coloca que sem o Senhor não adianta nada. Que não temos condição de sobrevivência sem o Senhor na nossa vida. Jesus não mentiu quando ele disse, sem mim nada podeis fazer, e não podemos mesmo. Então ele começa, se o Senhor não edificar a casa, então não adianta trabalhar. Uma hora ela cai. Tá certo? Porque o Senhor é que dá a sustentação. Né? E se o Senhor não guardar a cidade, não adianta você colocar um monte de sentinela. Não adianta nada, porque quem nos guarda é o Senhor. Então ele começa já declarando aqui, o salmista, a necessidade, a dependência de que nós temos do Senhor na nossa vida, na nossa família, nos nossos filhos, na esposa, no marido, no seu avô, em quem for. A dependência que nós temos do Senhor em agir na nossa vida, tá? No versículo 2, já começa uma coisa bem interessante. Ele diz, inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Tá? Então nós vemos aqui, né? Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, quer dizer, aquele que trabalha incansável, né? Incansável e não rende nada.
não rende nada. Não adianta. Se não estiver debaixo da bênção do Senhor, não rende. Não vai render. Já viu aqueles caras falando assim, poxa, eu fui um deles. Nunca tirei férias, nunca tive feriados prolongados, eu trabalhava por conta, então virava à noite. Quantas vezes dormi em cima das caixas da mercadoria lá, nem ia para casa, a Cecília ia me levar janta lá, porque eu nem voltava, porque tinha que entregar. Me fez mais rico? É nada, só me deu dor nas costas. Não adiantou nada. Então, em vão você acordar cedo, olha só, mas é a causa, e dormir tarde, e comer o pão, aí não vai adiantar nada. O que seria o pão de dores? Interessante. É por causa do pão de dores que você não consegue, tá? É inútil para vocês. Nós temos a consciência e sabemos, já foi pregado muitas vezes, você lê na Bíblia, que nós temos o pão vivo que desceu dos céus. Esse é Jesus. Não é pão de dores, é pão de alimento espiritual, é pão de salvação, é participação do corpo de Cristo. Tudo isso é o pão vivo, né? O pão, a Bíblia chama de pão dos céus. Tá certo? Mas ele está falando aí que tem um pão de dores. Né? E um dia eu estava buscando disso, né? Nunca ouvi em internet nenhuma, mas estava buscando disso e tal, e conversando com o Walter, né? Eu falei, filho, sabe que Deus está falando para mim? Que tem um ditado no mundo, e eu associei isso à condição espiritual. Né? Sabe o que é o pão de dores? É o chamado aí no mundo, o pão que o diabo amassou. Esse é o pão de dores. Não entendi, pastor, vou explicar para você. O pão de dores é quando ele amassa, ele adultera, ele muda, ele altera a palavra de Deus. Aí ela fica um pão de dores. Porque fica na letra, a letra mata, fica na letra e não resolve nada, e o Espírito não age, então é o pão de dores. O pão de dores traz consequências terríveis, e o pão de dores também é causado pela nossa falta de fé, pela nossa murmuração. Tá? A gente vai deturpando o alimento, sabe? Deus diz que vai dar, você diz, não vai. Deus diz que ele é socorro bem presente, mas não está socorrendo nada. Então você começa, eu vou usar um termo chulo até para você entender, maceta o pão e não fica o pão saudável da palavra de Deus e liberta. Conhecereis a verdade e é ela que te liberta. Tá certo? Então aqui, meus irmãos, nós começamos a notar que quando não temos uma conduta legal, a coisa não rende. Né? Por quê? Porque ele dá aos seus amados o sono. Aquele que busca, né? Aquele que é amado do Senhor é aquele que cumpre a palavra do Senhor. Né? Então ele busca, ele está direitinho, ele está justificado, ele está não sei o quê. Rende. Rende. Rende, meu amigo. Quando você é dizimista, rende. Quando você é ofertante, rende. Não sei o que acontece, mas que rende, rende. Né? Eu já dei esse exemplo milhões de vezes, vou dar milhões de uma. Eu trabalhava no Eldorado, eu tinha 165 funcionários lá, que estavam debaixo da minha superintendência lá, e tinha 45 homens, ou 120 mulheres, eram mulheres e tal, e tinha lá uma meia dúzia assim deve ter mais, mas aquelas a gente percebia que eram servas de Deus, né? É impressionante, tá? A postura delas, não participavam de brincadeira, não participavam, né? Porque onde junta muita gente no refeitório de lascar, elas não participavam, servas de Deus. Todas aquelas mulheres, elas tinham um salário padrão, até o centavo, era um salário chamado salário base, que a firma pagava, tá? Mas todas ganhavam no mesmo dia, ganhavam o mesmo valor. E eu via que chegava passando do meio do mês para frente, um monte de gente vinha pedir dinheiro emprestado para elas. E elas até emprestavam. Aí eu comecei a entender ali o que é prosperidade de Deus. A prosperidade de Deus não é você andar de Mercedes, Benz, tá? Não é você morar em Alphaville, não é isso, pode até ser, amém por isso. Mas não é isso que caracteriza Deus. A característica do Senhor de prosperidade é Ele pôr na tua mão X e pôr na sua mão X, e aquele que tem a bênção dura mais. Aquele que tem a bênção rende mais. Sabe? E era assim.
E era assim. Nós tínhamos lá uma política assim de quem não faltava, era incentivo para não faltar. Quem não faltava nenhum dia ganhava uma cesta básica. Quem faltava não tinha direito. Elas nunca faltavam, né? Porque o crente que é crente respeita o seu trabalho, sabe? O crente que é crente trabalha com o patrão olhando ou não. Ele cumpre aquilo que Deus deu para ele fazer, sabe? E eu tinha funcionários assim, que eram crentes, que sabia, que puxava e tal, e tinha uns que estavam lá com o martelo assim. Tocava o horário, ele nem descia a martelada, ele soltava o martelo aqui atrás. Entendeu? Então não é assim. Deus se agrada disso. Não é escravidão, mas é uma maneira de você cumprir aquilo que Deus está te dando. Então, sabe, o servo de Deus precisa entender tantas coisas, principalmente na sua própria vida. Então, irmãos, a prosperidade é isso, tá? Porque o Senhor dá aos seus amados o sono e acabou. Ele dá o descanso, Ele dá um momento de você descansar, Ele dá um momento de você estar na igreja. Tá? Eu creio nisso. O Senhor não vai tirar você da igreja por qualquer coisa. Muito pelo contrário. Se é um esforço trazer você para a igreja, Ele vai te dar um emprego milionário para você não pôr o pé na igreja. Não é de Deus isso. Mas eu estou ganhando muito. É por pouco tempo, se você não entender qual é a bênção de Deus para a tua vida. Porque se você entender, Ele vai multiplicar. Se você entender, Ele vai prosperar. Se você entender e ser fiel no pouco, não é só no dízimo, não. Ser fiel no pouco é participar da obra no pouco. É participar. Às vezes você vem com o dinheiro contado. Contado. Eu não vou citar nomes nem nada, mas nós tínhamos escola bíblica dominical domingo de manhã, e na época a gente dava aqueles bilhetes para as pessoas virem de ônibus. Porque tinha para vir de manhã e não tinha para vir à noite, ou vice-versa. Hoje pode vir e vem de carro. Está me entendendo o que eu estou dizendo? A fidelidade no pouco não é só na grana, não é só no dinheiro. A fidelidade no pouco é perseverar no culto, é continuar orando sem você esmorecer, é continuar clamando pelos outros sem você murmurar. Isso é ser fiel no pouco também. E Deus que Ele coloca você no muito. Tá certo? Então vamos lá. De todas as quintas-feiras eu preciso me policiar para ter tudo que eu tenho que falar nos 40 minutos, e é difícil essas coisas, sabe? Vamos lá. Esse versículo que nós acabamos de citar, né? É inútil você levantar de madrugada e repousar à tarde. Jesus, Ele confirmou esse versículo lá em Mateus capítulo 6, a partir do 25. Põe para mim aí. Mateus 6, 25. Por isso vos digo, né? Não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis, quer dizer, com a vossa vida, então eu não ligo para a minha vida? Não. No quesito, que ele vai explicar aqui, que a tua vida você precisa estar preocupado assim, em oração e estar sempre na presença de Deus. Mas no quesito que ele vai falar, não ande preocupado ou cuidadoso quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que a vestimenta? Vai, 26. 26. Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Deixa eu ver se vai mais para frente aqui. Vamos indo. 27. A qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado da sua estatura? Quer dizer, ele está dizendo aí, e qual de vós, com todos os seus cuidados, com todos os seus esforços, você vai aumentar um tantinho assim no teu tamanho? Não vai. Deus te fez assim, é assim que você está. Então, não adianta você se esforçar, dar nó nos outros e fazer isso e tal, que não vai resolver nada na sua vida. Não vai. Às vezes, eu lembro aqui, isso me marcou tanto, eu repito várias vezes, e Deus deu para mais de uma pessoa essa visão do buraco, e pode ser até para algum de vocês, que eu não lembro para quem foi, mas que a pessoa estava cavando o buraco e largando bala, né? Cavando, e ele via um monte de terra lá, e o buraco, ele olhava para o buraco, continuava o mesmo tamanho.
Cavava, o monte de terra estava maior, ele olhava para o buraco, estava o mesmo tamanho. Não rendia o trabalho dele. Não sei, foi para alguém que Deus deu essa visão aqui? Foi alguém de vocês? Foi? Foi para você? Não, eu sei, mas foi para você ou você lembra? Porque não, eu lembro, né? Eu não sei para quem foi, mas foi para duas pessoas, já que Deus deu essa visão aqui. Aí, a visão do Senhor era o seguinte: filho, você está com a ferramenta errada. Porque ele estava com uma colherinha assim. Né? E você vai continuar fazendo esse mesmo serviço. Só que eu vou colocar na tua mão uma pá. Que cada enfiada lá valia 100 colheradas que ele dava. Então, aonde você pensa que às vezes vai minguar, onde você pensa que às vezes não dá, e você, rala, o monte é ilusório, o monte de terra era ilusão. Parecia que estava crescendo, mas o buraco estava no mesmo tamanho. A intenção não era fazer terra, a intenção era cavar o buraco. Aí o Senhor, fez até essa promessa para essa vida, que eu vou mudar a ferramenta da tua mão e você vai ver o que vai render. Então, irmãos, é crer, não é nas grandes mudanças, mas às vezes nas mudanças meio sutil que o Senhor faz na tua vida, certo? E você vai ver que a coisa começa a render quando Ele põe a mão e quando você está debaixo das mãos dEle, tá? Vamos lá, eu tinha mais coisa para falar, mas vamos para frente. Versículo 3. E eis que os filhos são heranças do Senhor e o fruto do ventre, o seu galardão. Esta sessão aí, essa parte a respeito dos filhos, deve ser entendida tanto espiritualmente como biologicamente. Por quê? Porque Deus, lá no início, Ele deu uma ordem. Ele deu uma ordem. Ide, multiplicai-vos e enchei a terra. Então é natural que haja filhos. É natural. Né? Filhos, criaturas de Deus e tal. Né? E aqui ele diz sobre essa situação de você ter, tanto espiritualmente como biologicamente. Nós temos o pastor está falando de filho espiritual. Eu tenho aqui um exemplo que eu anotei aqui, até vou lembrar com você. Filipenses 2,19, por favor. Deixa eu lembrar desse texto aí que eu marquei aqui. E espero no Senhor Jesus que em breve vos mandarei Timóteo, para que também eu esteja de bom ânimo, sabendo dos vossos negócios. Vai, 20. Porque a ninguém tenho de igual sentimento que sinceramente cuide do vosso estado. 21. Porque todos os que buscam o que é seu e não o que é de Cristo Jesus. 22. Vamos lá? Mas bem sabeis o qual a sua experiência e que serviu comigo no Evangelho como filho serve ao Pai. Tá? Como filho ao Pai. Timóteo era um filho espiritual, um seguidor, um orientado pelo apóstolo Paulo. Certo? O Timóteo. Então nós temos isso. Essa condição de herança, tanto espiritual como física. Eu sempre oro aqui, quando vamos apresentar as crianças, que eles são heranças do Senhor na nossa vida. Tá? Herança é coisa que vem acrescentar. Não tem herança que tira. A herança acrescenta. Então, filho, seja na qual condição, seja em que condição você está. Às vezes eu vejo casais que dizem assim, poxa, não era hora de ter filho agora. Ei, agora vai complicar. Então, eu fico olhando e olho outros tantos que lutam para ter uma criança e não conseguem, entendeu? Então eu começo a avaliar isso. Então você nunca tenha os teus filhos, seja de que maneira chegaram, porque alguns chegam meio caindo de paraquedas, assim, meio, atropelando tudo. Mas não vem nenhum deles, a Bíblia não diz que nenhum vem para perturbação. Vem para bênção. São heranças que o Senhor nos concede. Certo? Heranças. O que é uma herança? Você tem o seu avô, seu pai, tem uma herança. Aí ele pega e deixa a herança para você. Então, ela veio para você. É dele. Mas agora, ele deixou como herança. Os nossos filhos são do Senhor. E Ele nos deixa como herança. Como herança. Então, temos que valorizar isso. Então, não podemos deixar os filhos
sem uma orientação da palavra de Deus. Não podemos deixar os filhos de qualquer maneira, não podemos abandoná-los à sua própria vontade, que é o que acontece hoje. O que acontece hoje? Tá? O que acontece hoje? Que os filhos passam desse tamanho assim e mandam em casa. Isso é só quando chegar a falar dos filhos, né? Vai, vou adiantando vocês aí já. Certo? Eu fico atropelando o que eu tenho que falar para frente, né? Assim, teve esse tamanho aqui, o cidadão já manda em casa, rapaz. Eu tive famílias inteiras que saíram da igreja por causa da filhinha que arrumou um namorado na outra igreja, foram tudo para lá. Eu chamei e falei assim, não é por nada, se quiser a minha bênção eu vou te dar. Mas Deus está me mostrando que não é vontade dele isso não. Que não é da parte dele. Para encurtar, a moça casou com o rapaz, não está mais casada, não está desse tal, a família toda desleixada, todos fora da igreja. Todos. Lógico que eu não gosto de perder ninguém na igreja, perder no sentido de sair e tal, mas naquele momento não era nem isso. Aquele momento era o que Deus estava falando, não faça isso que isso está errado. Mas seguiram, né? Tem que, né? Vamos lá, vai casar lá, então nós vamos tudo para lá. Não é assim que funciona. Não é o pai que segue o filho, é filho que segue. É isso, né? Está entendendo? Você não cria asa. E quem manda lá na bagaça lá é o Fabião. Você está entendendo? Entendeu, velho? Eu pensei, com 22 anos que eu tinha de idade, barba com essa mesma barba, só que era preta, né? E a minha mãe era de lascar, não era dava moleza não, certo? E eu falei para vocês, eu namorava com uma moça, ela me mandou um buquê de flores, eu não gostava da moça, nasceu um pastor alemão desse tamanho assim, ela deu o buquê, ele comeu o buquê inteiro. Ela falou assim, essa porca aí, ele jogou pela janela, o cachorro destraçalhou. Eu falei, mamãe, é flor. Nada, dessa aí não quero nada. E assim. E eu falei assim, quem cuida da minha vida sou eu já tenho 22 anos, ganho a minha vida, ela falou, você não duvide, quem manda aqui sou eu ainda. Você não duvide. E ela era mais baixa que eu, claro. Eu falei assim para ela, olha mãe, eu nem vou discutir com você, tá? Olha que eu dou uma, ela usava esse termo, eu dou uma enchida na sua cara que você não vai ver. Eu fiz a bobagem, irmãos, de até dar um passinho para trás e abaixar um pouquinho para ela assim. Pode dar. Ela deu assim, ela tomou meia circunferência, né? Quase que ela arranca o meu pescoço Acho que foi uma das poucas vezes assim, que a minha mãe tal, e eu já era homem. Como que não sei, homem eu já era adulto, né? E é só para vocês verem a autoridade não é bater. Mas naquele momento ela teve que tomar essa atitude, senão ela ia perder a autoridade. Não estou mandando você espancar teu filho, hein? Por favor, vocês também. Não leve internet e tal. Não venha deturpar o que eu estou falando. Eu estou só dando um exemplo de que tem hora que precisamos ser duros. O Senhor, como Pai, diz assim, tem momento que Ele ajuda, Ele abençoa, Ele perdoa, mas tem hora que Ele fala assim, eu não tenho por inocente o culpado. Não tem por inocente o culpado. Então, esses filhos que são heranças nossas. Tem um versículo interessante que diz assim, ensina teu filho, vamos repetir alto, ensina o teu filho. Não é isso que está escrito lá, não. Não é ensina teu filho o caminho. Porque se você falar ensina teu filho o caminho, você chega para ele e fala, filho, olha lá o caminho lá. É aquele lá, ó. Tá vendo? Vai, a mãozinha, vai. Mas o versículo é esse. O versículo é assim, ensina o teu filho no caminho. Isso implica que você também esteja nele. Você tem que estar nele. É no caminho que o Senhor ele ensina. Não é o caminho. O caminho você manda ele lá. Agora, no caminho, é junto de mim aqui, ó. Eu também estou no caminho. Então vamos juntos. É esse o caminho. Por isso que eu falei que nós temos que mudar a gente aqui. O exemplo nosso precisa ser mudado.
O exemplo nosso precisa ser mudado. Vamos lá. Não vai dar, mas... Misericórdia, Senhor. Vamos lá. Olha só, o 127, 4. Como flechas na mão do valente, assim são os seus filhos da mocidade. Que comparação, hein? Os seus filhos são como flechas na mão do valente. Olha só, né? Cada criança será, ao longo do tempo, eu vou ler o que eu escrevi hoje aqui, eu queria ler rapidinho. Cada criança será, ao longo do tempo, uma defesa, com apoio e é uma continuidade da reprodução do homem. É a nossa sequência. Como com o cumprimento do plano de Deus para o homem, como flechas na mão de um homem poderoso. Quer dizer, os filhos são coisas, são flechas. Qual é a característica da flecha, irmãos? Para que serve a flecha? Quando que a flecha funciona? Quando ela acerta só para isso. Você pegar a flecha, começar a tirar ela para o alto, para qualquer lado, a flecha do cupido, né? Para lá, para cá, não adianta nada. A flecha só vai ser eficaz, a flecha só vai ter valor, a flecha só vai servir para a bênção, para a tua vida quando ela acertar. Os filhos são flechas na mão do valente, não é do valentão, que briga, que bate, que faz. O valente é aquele que ensina, o valente é aquele que persiste. O valente é aquele que diz não quando tem que dizer não, mas não tem vergonha de dizer sim quando tem que dizer sim. Esse é o valente. E os filhos são flechas na mão dele. Então, quer dizer, a criança é a flecha, mas quem mira o alvo é você. Toma cuidado em que você está mirando. Toma cuidado para onde você está mandando as flechas. Toma cuidado onde você está incentivando o teu filho. Então eu vejo, meu filho vai ser, né, já que ele está tudo quebrado e dando só balada, o meu filho vai ser o novo Neymar. Então você casqueta isso na cabeça da criança, treina ela para isso, faz isso para ela. Isso é errado? Não é, mas não desvirtua e não perca o alvo. Isso pode ser uma coisa acrescentada. Está me entendendo? O filho não pode ser tábua de salvação para as tuas frustrações. Eu não consegui ser, mas meu filho vai ser. Mesmo que o filho não queira e não consiga e não tenha capacidade para isso. Eu queria ser médico. Eu não consegui, mas meu filho vai. Às vezes o cara gosta de ser, sei lá, né? Então, quer ser músico? Você vai fazer o quê? Disso que você gosta, filho? Então, ó flecha. Músico, mas para louvor do Senhor. Tchum. Você dá o alvo. Está me entendendo, pessoal? Você dá o alvo. Você dá a direção. Tá certo? Então, irmãos, toma muito cuidado com isso. Porque são flechas na mão do valente. E a flecha vai. E tem flecha que se atira, não dá para correr atrás dela. Você não alcança, ela já foi, meu amigo. Então, tem gente que começa a correr atrás da flecha. Nem percebeu que soltou ela errado e começa a correr atrás. Só que a flecha vai mais ligeiro, você não consegue mais alcançar. Aí a coisa complica. Tá? Então, vamos lá. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 5 diz o seguinte aqui. Bem-aventurado o homem que encha deles a sua aljava. Não serão confundidos quando falarem com os seus inimigos à porta. Né? A ideia aqui é que o homem que tem muitos filhos é feliz porque eles o ajudam a edificar as coisas. O filho vem para ajudá-lo, vem para defendê-lo, né? Como os seus interesses. O filho vem para ajudar. O filho é uma continuidade, um colaborador das coisas. Não é isso? É isso que a gente espera do filho. Certo? É isso que a gente espera. Vai descarregar o carro, Valtinho, estou com dor nas costas, vai descarregar aqui. Ele vem, leva, faz, volta. Eu falo das coisas mais simples para você entender as mais complicadas. Está me entendendo, irmãos? Então, o filho é a continuidade que nós precisamos ter na nossa casa. Então, o pai tem que ter uma conduta para ganhar os filhos. Meu filho não quer saber de ir na igreja mais. Cresceu agora, não quer saber mais. Não sei. O que ele viu quando ele era pequeno? Você está assistindo o jogo,
Você tem que ir para a igreja. Ai, meu Deus, queria saber como é que vai acabar. Tem mesmo que ir? A mulher fala, tem que ir. Então ele vai lá, contrariado. Uns tomam banho, outros não. Vai, vamos para a igreja. Vamos para a igreja. Certo? O que ficou na cabeça do filho? A vontade do pai na igreja? Não. Não ficou. Certo? Não ficou. Ficou aquela cena de que a igreja para o pai é peso. Está me entendendo? Eu não sei porque o meu filho não quer ficar nessa igreja, não vai com a cara do pastor, não quer... Depende, o que você fala do pastor na tua casa? Como é que você define o pastor lá na tua casa? Hã? Você acha que o teu filho vai criar um amor pela obra? Essa igreja aí, eu te contar, só tem camarada lá, só tem puxa-saco, só tem panelinha, só tem não sei o quê. Seu filho vai querer frequentar isso? Não vai. Depende de nós. Depende de nós. Eu quero levar minha namorada para a igreja. Tudo bem. Você tem que ter uma postura. Tem que ter uma postura no seu namoro, uma postura. Eu quero levar meu marido para a igreja. Você precisa ter uma postura. Uma postura. Né? Quero olhar e falar assim, poxa, é diferente. É isso que eu quero para mim. Tá? Quando o julgo é desigual, nós vamos ter isso no casamento. Só estou dando uns spoilers, hoje já para dar uma geral, só algumas coisinhas assim. Nós temos que entender isso, irmãos, que a nossa postura vale tudo. Eu vou só terminando, eu vou colocar uma sequência de prioridades que nós temos que ter. Prioridades. Eu classifiquei aqui 4 dessas prioridades. A primeira prioridade na nossa vida, para o pai, para a mãe, para quem for, é Deus. É o primeiro reino, é o Deus em primeiro lugar. Isso é prioridade. Tá? Então, Deus é a prioridade. Segunda prioridade, aí, aquele que quer agradar o pastor, a igreja, quer ser um clientinho de primeira, fala assim, igreja, segunda prioridade. Obra. Ministério. Não é. A segunda prioridade, depois de Deus, que é supremo e não se discute, é família. Família. Cuida da sua família. Ser testemunho na sua família. Traga a sua família. Lute pela sua família. Tá? Tá? E é tudo isso que nós vamos falar. Do pai, da esposa, tudo que nós vamos falar. É isso, a tua luta. É família. Terceira prioridade. Aí o camarada, agora é ministério. Igreja. Também não é. Terceiro. Para quem crê, como nós vemos lá, vem Deus, vem família e vem sustento da sua família. É sustento. É você se preocupar na porção a qual você está acostumado e manter isso. Tá certo? Manter isso. Aqui não sei, pastor, eu fui trabalhar, eu tive que fazer umas horas a mais, aí não deu para vir agora. Irmão, tudo bem, não é sempre. É lógico que você não deixa tudo e o serviço vai tirar você da igreja, não é isso. Mas tenha uma consciência. É necessário você fazer, é necessário você dobrar um horário, é necessário você trabalhar um fim de semana. Amém. Deus sabe. Se você está, né? Porque tem camarada que pede a Deus que tem alguma coisinha para não vir na igreja. Mas Deus sabe quando o teu coração está apertado e ter que fazer alguma coisa e não vir para a igreja. Deus sabe. Ele você não engana. Então, a prioridade é sustento, irmão. Tá? Não adianta. Senhor, vem cá, filho, eu te abençoo como servo. Eu te abençoo mesmo com esse tênis com o dedão de fora. Eu te abençoo mesmo com a tua barriga roncando. Eu te abençoo mesmo com você dormindo com 4 na mesma cama. Eu somo aqui uma bênção. Não é.
Não é. Não é. Deus é um Deus de prosperidade, de bênção, quer que você tenha uma vida digna, abençoada. Não estou falando em enriquecer, não. Eu estou falando em dignidade. O emprego. Muitos aqui vieram pedir, ora aí que eu preciso de uma porta. Eu falo, Senhor, eu sou meio chato. Não quero qualquer porta, Senhor. Já ouviram orar isso para você? Eu quero uma porta digna. Quem já veio pedir aqui para emprego, ouviu eu fazer essa oração. Eu quero uma porta digna. Eu quero uma porta que o teu servo tenha dignidade para manter a sua casa. Certo? Ora, o filho vê o sapatinho do idólatra bonitinho, o sapatinho do bandista bonitinho, o sapatinho do folgado bonitinho, dele não. Ah, pastor, tem hora que não dá, Deus sabe de tudo isso. E coloca a igreja também para socorrer em algumas situações para isso. Tá certo, irmãos? Então, Deus, família, sustento. Ninguém ama a Deus, ninguém fala línguas, ninguém fica de joelho, de barriga vazia. Sabe? Com vergonha de vir na igreja porque não tem uma roupa para vir bonitinho. Não precisa vir de smoking, mas uma decente que Deus nos dá. Entendeu, irmãos? Entenda o que eu estou falando. Não desvirtua o que eu estou falando. Tá? Sustento. É digno. É lutar por isso. E a quarta, tal, o cara, opa, igreja, ministério. Agora você acertou. Depois de Deus, família, sustento, ministério. Tá? Quando você está com Deus em primeiro lugar na tua casa, quando você está com a tua família equilibrada, a tua família debaixo do controle do Espírito e do Senhor, né? Quando a tua casa tem a dignidade de ter o sustento, não precisa comer caviar todo dia, mas o sustento é necessário. O sustento não é só comida, viu, irmãos? O sustento é tudo que nos envolve, certo? Então, quando você está com esses três engatilhados, esses três alinhados, o ministério vem que é uma beleza. Você está apto a cumprir o ministério. Você está com vontade de cumprir o ministério. Você está ávido a isso, sabe? Você está, está ligado na tomada, entendeu? Para cumprir o ministério. Aí o ministério vai que é uma beleza. Agora, quando você tem um ministério que você vem chateado, porque não tem a família equilibrada, aí vem num pau miserável e volta, chega na igreja, não flui. Não flui. Tem gente que sobe nesse altar, às vezes, para louvar tal, que eu falo assim, meu Deus, eu vou mandar descer. Está tão pesado, está tão, sabe, o diabo já fez um salseiro miserável, que dá vontade de falar, hoje você não está apto para isso. E eu aconselho a todos que sobem, pregadores, louvadores, qualquer hora que vai subir no altar, se você não está bem, chega e fala assim, hoje eu não estou bem, pastor. Eu vou entender e vou orar pela sua vida. Eu vou orar. Mas você está entendendo, irmãos? Que uma coisa depende da outra. Para você chegar num ministério legal, essas três outras coisas têm que estar consolidadas na sua vida. Está me entendendo? Então é isso. Quer ganhar alguém na tua casa, né? O marido, não olha para aquela mulher, não sei o quê, vai para a igreja. Na igreja, o camarada é o arroz da festa. É o irmão abençoado, é o sempre alegre, é aquele que ora por todo mundo, é aquele que é o primeiro que chega, o último que sai, e não sei o quê. E em casa é uma praga miserável. Não olha para a cara de ninguém, não fala com ninguém, trata todo mundo no casco. Você acha que ele vai conseguir trazer filho para a igreja? Ele vai conseguir trazer esposa para a igreja? E vice-versa. A mulher também é a mesma coisa. Certo? Na igreja faz, limpa, sobe, desce, incansável. Em casa não lava um copo. Aí o maridão fica um arara. Com razão. Está entendendo? Tudo é equilíbrio. Tudo é equilíbrio. Nós devemos ser aqui dentro e lá fora a mesma coisa. Jesus era a mesma coisa em qualquer lugar. Na frente de uma prostituta,
na frente de 5.000, e fora criança e tal, que ele orou e alimentou. Ele era a mesma coisa diante de Pilatos, ele era diante de Herodes, de todos aqueles que eram. Né? Você é o rei, você que é o rei dos judeus, ele fala, tu dizes. Você que está dizendo. Entendeu? Era a mesma coisa em todo lugar. Humilde e manso de coração. Quando você tem humildade e a mansidão no coração, você é igual em todo lugar. Certo? Em nome de Jesus. Deixa eu ver. Para nós estarmos orando aqui. Eu vou falar isso uma para ver, mas eu vou encerrar com esse versículo aqui. Tá? São 3 versículos. 1 Pedro 3,7. Põe aí, por favor. 1 Pedro 3,7. Igualmente, vós, maridos, coabitai com ela com entendimento, dando honra à mulher, como vaso mais fraco. A mulher não é mais fraca na oração, a mulher não é mais fraca na inteligência, a mulher é mais fraca fisicamente, irmãos. Fisicamente. Embora eu nunca vi um homem dar luz, certo? Acho que ele não aguentaria, e a mulher aguenta, entendeu? Então ela não é tão fraca assim. Mas o Senhor disse que ela é um vaso mais fraco. Como sendo vós os seus coerdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas, se você não trata a sua mulher, coabitando com ela. Coabitar é habitar com paz. Se você não entende que ela é um vaso mais fraco, então você, que é o cabeça, tem que ter mais paciência. Não adianta você orar, que as suas orações serão impedidas. Então, aquele crentinho chato, falso pra caramba, não adianta, não passa do telhado. Não passa do telhado. Tá certo? Agora, mais um texto só. Efésios 5:25. É um padrão de avaliação de Deus para o marido. Vós, maridos, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja. Agora pegou, hein? E assim mesmo se entregou por ela. Então, de que forma que Cristo amou, dando a sua própria vida? Você daria pela sua esposa? Você está fazendo? Daria? Não é você se matar. Como é que eu vou dar minha vida para minha esposa? Sufocando algumas vontades tuas e fazendo a dela, agradando ela em alguma forma, certo? Eu quando estou assim, quando estou com o meu ibope meio baixo, eu passo lá, compro 2 vasos para a Cecília, levo lá de flor lá. É lógico. Não é verdade? A gente faz aí um negocinho assim, tudo bem. Faz o café de manhã. Garoto. O café faz o café. Você entende, irmãos? Não é a sua vida no sentido, vou me matar por ela. Não, isso não funciona, não serve para nada. O seu sangue, o meu, não serve para nada. Só o de Jesus que era puro. Ninguém morre por ninguém que não vale, não resolve. Espiritualmente ainda pior ainda. Mas é fazer, entender, é isso. Fazer o que ela gosta, né? Agradar, fazer isso, sabendo que aquilo que você vai falar, aborrece, não fala. Entendeu como é que é? Eu preciso aprender muito disso também. Porque tem hora que te contar. Isso é para nós todos. Por isso que eu falei que a mudança é de nós todos. Nós todos. Tá? Eu não posso comer doce. Eu vou comer uma bolachinha, ela já grita. Eu solto. Miserável. Eu não vou comer essa porcaria. Entendeu como é que é? Mas aí eu entendo que é para o meu bem. Mas irrita. Quer comer um negócio assim? Quem já comeu na minha casa também, eu vou dar uma colherada, já falo. Mas é para o nosso bem, entendeu, irmãos? Então, tudo isso chama-se equilíbrio. Esse é o padrão, né? Põe o 26 aí. Deixa eu ver se vai até o 26. Vai até o 26. Para a santificar, purificando-a com a lavagem da água da palavra e pela palavra. Você já sentou na sua casa, abriu a Bíblia com sua esposa? Hein? Você já orou por ela?
Você estendeu sua oração por ela uma vez no dia, uma vez na semana? Você abre a tua Bíblia em casa? Como é que nós vamos acostumar todos ali a entender que aquilo é importante na sua vida, é importante para Deus, se você não faz isso? Certo? Não faz isso. E para terminar, como é que a gente consegue esse padrão aí, né? Romanos 5,5 dá a explicação e eu estou terminando aqui. Romanos 5,5. A esperança não traz confusão. Lembra que vem tribulação, paciência, então, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Esse é o responsável para que você, né, é o Espírito Santo que nós habita, que você, por causa dele, né, que você consegue se moldar a tudo isso que eu acabei de falar. Então, busca o Espírito Santo que é manso, que dar direção, que justifica, que nos convence do pecado, do erro, que faz com que nós possamos ter a nossa vida, né, direcionada em tudo. Então, é a prioridade de buscá-lo em nome do Senhor Jesus. Próxima quinta-feira, nós vamos falar sobre o perdão. É uma palavra difícil, pesada para os corações, porque depende de uma posição nossa radical. Eu perdoo o Leandrão, mas não quero ver ele na minha frente mais. Senhor, desvia de mim. Isso não é perdão. Isso é desculpa, isso aí como é que fala? É remorso, qualquer coisa, menos perdão. Perdão implica em esquecer. Quando o Senhor diz assim, eu já nem me lembro mais dos teus pecados, é porque Ele nos deu perdão e o pecado ficou lá para trás. Porque cada vez que você lembrar, você vai jogar em face. Deus não nos joga nada na cara. Tá certo? Entenderam, irmãos? Hoje não deu tempo de vocês ainda colocar os nomes. Vocês vão fazer isso hoje, traz amanhã, coloca lá, leva o envelope, leva o papelzinho, enumera lá o elenco de todo mundo lá, que você quer que Deus alcance. Você crê que Deus possa fazer isso? Nós vamos estar orando já por isso. Você já coloca no seu coração, que antes do papel, você está aqui, já coloca no teu coração e nós vamos estar orando por isso agora, em nome do Senhor Jesus. Vamos ficar de pé. Você na internet também, quiser, faça o que eu te falei. Anota, né? Tenha isso já na próxima quinta-feira, junto de você. Hoje, se você quiser participar, já levanta aí na tua casa, que nós vamos estar orando, clamando pelo pedido que Deus já conhece em teu coração, de seu beijo. Amém? Vamos lá. Pai querido, Pai de amor, em nome do Senhor Jesus. Senhor, nós estamos agora na nossa mente a figura de um, de outro, de filho, de marido, de pai. Senhor, eu vou começar aqui pelos maridos que precisam estar na igreja. Senhor, convence-os disso, Senhor. Nós queremos abençoá-los em nome do Senhor Jesus. Queremos abençoar as esposas para que estejam junto com o marido. Senhor, onde estiver dois ou mais, o Senhor está presente. Há uma necessidade no mesmo Senhor, o mesmo Espírito, a mesma fé. Em nome do Senhor Jesus. Faz isso nos lares, faz isso nas casas. Nos ensina tudo que a Tua palavra tem. Para não, Senhor, sermos exemplo para que o Teu Santo Espírito convença a esses que vamos colocar os nomes a estarem conosco, desfrutando da bênção de Deus que enriquece e não acrescenta dor nenhuma. Por isso, Senhor, alcança esposo, alcança a esposa, alcança os filhos, Senhor. Muitos que já estiveram aqui, Senhor, outros que nunca estiveram, mas traga-os, Senhor. Faz com que, Senhor, caia a ficha, né? Como foi daquele filho pródigo, que quando ele deu conta, ele queria comer as bolotas dos porcos, aí ele deu meia volta e voltou para a casa do Pai. Seja assim, Senhor, com os nossos filhos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Seja assim, Senhor, com os nossos irmãos. Seja assim, Senhor, com toda a nossa parentela. Senhor, que não tenha nenhuma contenda, que não tenha nenhuma briga, que não tenha nenhuma discussão. Muito pelo contrário, o Senhor é um Deus agregador. O Senhor é um Deus que junta.
em nome do Senhor Jesus Cristo. Assim nós repreendemos aquilo que foi colocado no coração, nós repreendemos aquilo que foi jogado na mente, nós repreendemos toda teimosia, toda dureza de coração, nós repreendemos, Senhor, em nome do Senhor Jesus, para que tudo esteja livre, para que o Senhor tenha livre curso nessas vidas e possamos, Senhor, dentro desse período, ter eles conosco aqui, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Assim eu oro, eu abençoo os teus servos e peço, nos dá força, nos dá, Senhor, uma situação de compromisso. Primeiro, Senhor, em cumprirmos a tua palavra e notarmos o nosso falar, agir, pensar, proceder e fazermos de acordo com a tua palavra, porque só assim teremos a vitória certa para aquele que crê. Em nome do Senhor Jesus Cristo e pelo sangue de Jesus, que nos cobre, que venha cobrir todos eles também. Em nome do Senhor Jesus, para a tua glória. Nos leva para casa em paz agora, nos leva para casa agora, Senhor, em segurança. Nós oramos pela cestinha aí, Senhor, segurando lá o Milton, a cestinha dos pedidos normais, eu digo normais, aqueles de sempre. Alcança, salva, liberta, abençoa, em nome do Senhor Jesus. Você que está na cestinha virtual, receba também e que Deus conceda para você aquilo que você precisa e pediu, em nome do Senhor Jesus. Assim, Senhor, nós firmamos aqui um compromisso de estarmos na próxima quinta aqui, com o mesmo propósito de alcançar os nossos amados, em nome do Senhor Jesus. Leva-nos para casa, como eu já disse, em paz e segurança. Eu te agradeço por tudo, em nome santo de Jesus. Levanta a minha mão e abençoa o teu povo, Senhor, dizendo que o amor de Deus Pai Todo-Poderoso, a graça salvadora, a paz que há no Senhor Jesus, a consolação e a direção do Espírito Santo de Deus, esteja com cada amado irmão, hoje e sempre, no nome santo de Jesus. Amém e graças a Deus. Cumprimenta teu irmão e fala assim: nós vamos ter vitória, em nome do Senhor Jesus.